Seguimos viagem na Rádio Observador. Vamos andar pelos 5 continentes, episódio de mais um programa onde analisamos a geopolítica internacional. Eu, João Costa e Silva, e também José Rafael Lopes. E, claro, o nosso companheiro de viagem, que nunca muda, é sempre o mesmo, é a presença habitual, o historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia. Como é que foi essa passagem de ano por aí nos Estados Unidos? Correu bem, foi relativamente calma. Eu procurei evitar multidões e, infelizmente, parece que foi uma opção avisada. Mas foi uma passagem de ano em família e aproveitámos também para ir ao cinema antes, portanto correu bem. Muito bem, e já vamos falar desse episódio que estavas aqui a falar e que estiveste, se calhar, de uma forma a acompanhar também mais próxima. Este novo ano 2025, Bruno, quais são também para ti algumas das grandes tendências que devemos acompanhar de relevantes e trazer aqui para os 5 continentes? Do que é que vamos dar mais atenção, digamos assim? Sim, é realmente o início do ano, portanto achei que podia ser interessante, no fundo, partilhar aqui com os ouvintes que também têm interesse por esses temas, quais é que me parecem ser para os vários continentes e, portanto, no fundo, questões relevantes em termos mais ou menos globais durante o próximo ano e que vale a pena acompanhar. Acho que uma primeira grande questão é percebermos se consolida esta tendência que eu tenho chamado para uma segunda Guerra Fria. Ou seja, isso não quer dizer que é exatamente igual à Primeira Guerra Fria, porque senão nem era preciso outro nome. Ou seja, aquele conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos entre 1945 e 1991, mas no fundo uma variante disso que tem a ver com esta questão, que é, hoje em dia as grandes potências têm armas nucleares. Isso dá um grande incentivo a que evitem choques diretos, ou seja, grandes guerras entre grandes potências, em que elas diretamente lutem umas com as outras, porque isso correria o risco de levar a uma guerra nuclear. É por isso que nós não tivemos até agora, ou é uma das principais razões porque não tivemos até agora uma terceira guerra mundial, mas o que tivemos realmente foi a formação de blocos económicos, securitários, tecnológicos, durante essa Primeira Guerra Fria, e parece-me que há muito essa tendência atualmente também, sendo que aqui, digamos, os polos agregadores são sobretudo os Estados Unidos e a China. Mas é verdade que há diferenças importantes. Por exemplo, temos várias potências regionais, potências médias, até possivelmente outras potências globais também a afirmarem-se em termos económicos, em termos tecnológicos, potências como a Índia, por exemplo, como o Brasil, como a Turquia, em termos regionais, por exemplo, como o Irão também, e, portanto, a própria Rússia, enfim, que não aceitará de bom grado ficar completamente subordinada à China. Portanto, será interessante perceber como é que se faz aqui estes equilíbrios, se eventualmente teremos a emergência de um grupo também de países não alinhados, mas mais forte do que aconteceu durante a Primeira Guerra Fria. Depois, uma segunda questão, penso eu, tem a ver com esta dimensão de democracia liberal, pluralista em retração. Tem sido algo que tem sido comentado, por exemplo, pela Freedom House, que é um think tank aqui norte-americano. O que é que isso quer dizer, Bruno? Quer dizer que, de facto, nós a nível global temos um consenso praticamente absoluto de que o poder político legítimo deve derivar da vontade do povo. Nesse sentido, somos todos democratas, vamos dizer assim. Exceções são o Vaticano ou a Arábia Saudita, enfim, casos muito excepcionais. Por exemplo, ainda mantém a Arábia Saudita uma monarquia de direito divino, explicitamente assim, não é? Portanto, sem sequer um parlamento eleito. Agora, a grande questão é qual é a qualidade dessa democracia. E nós, pelo menos na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, definimos isso tradicionalmente como sendo muito mais do que simplesmente eleições. Implica direitos das minorias, implica a verdadeira possibilidade de o poder ser alterado através de eleições, portanto, haver alternância pacífica. Ora, tudo isso parece estar muito mais em crise, de acordo com a Freedom House, já só à volta de 20% da população mundial é que vive em democracias plenas, a maior parte vive ou em democracias, digamos, de fachada, em que praticamente a única coisa que há de democrático são as eleições, por exemplo, o caso da Coreia do Norte, não é? Ou regimes híbridos, mas em que os elementos mais autocráticos começam a pesar mais, inclusive, por exemplo, em países europeus como a Hungria. E, portanto, aí é perceber se essa tendência se mantém, e aí o fator Trump, nesse aspecto como outros, pode ser importante. Até que ponto é que Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos, vai, por exemplo, de facto, ter uma postura muito mais amigável para com as autocracias,
para com regimes mais autoritários. Vai ele próprio, nos Estados Unidos, atacar algumas instituições importantes das democracias pluralistas e, por exemplo, vai apoiar na Europa, como já está a fazer Elon Musk, também movimentos mais radicais que põem em questão os regimes democráticos europeus, pelo menos tal como eles existem atualmente. E, portanto, essa será também uma tendência importante a acompanhar e, genericamente, a questão de Donald Trump. Ou seja, aqui muitas vezes falamos de tendências estruturais, globais, mas a verdade é que os líderes, as pessoas contam alguma coisa, sobretudo quando estão à frente de países muito poderosos, como é o caso dos Estados Unidos. Portanto, qual será realmente a verdadeira política externa de Donald Trump? Até que ponto é que ele vai implementar todas aquelas promessas que fez, algumas delas bastante radicais, por exemplo, uma espécie de guerra comercial global, de aumentar genericamente os impostos alfandegários sobre todo o tipo de importações, podendo desencadear realmente depois retaliações de países como a China, como a União Europeia, como o Canadá, etc., e, portanto, com um efeito muito perturbador na economia mundial. Será que isso se concretiza ou é mais, digamos, retórica e medidas para melhorar, no fundo, aqui os termos das negociações com outros países? Depois, um último ponto importante tem a ver com a dimensão, digamos, de conflitos armados, não é? Vamos falar um pouco mais disso, mas aí eu atrevo-me a prever que se manterá esta tendência para a intensificação e o aumento do número de conflitos armados. Acho que essa é uma tendência estrutural, mas que, por exemplo, a eleição de Donald Trump pode provavelmente promover, no sentido que a retirada dos Estados Unidos, e uma retirada relativamente caótica de várias regiões do mundo, provavelmente vai promover mais conflitos armados. Mas há muitos outros fatores que levam a isso. A própria ascensão de grandes potências regionais e globais historicamente sempre levou à multiplicação de conflitos e, portanto, essa parece-me que é uma tendência que se poderá manter. E, por fim, em termos de grandes mudanças estruturais, temos as alterações tecnológicas e há muitos especialistas que dizem que, por exemplo, o próximo ano pode ser decisivo em termos de perceber a evolução da inteligência artificial. Isso poderemos ter realmente uma inteligência artificial geral, ou seja, uma espécie de ente inteligente que não é humano e que nós não controlamos plenamente a emergir, ou pelo menos a estar muito próximo de emergir, com todo o enorme potencial positivo que isso pode trazer, mas também com enormes potenciais negativos, desde a segurança à economia, à questão de empregos, até mesmo à própria, no fundo, qual é o sentido da existência humana se de repente a espécie mais inteligente, o ator mais inteligente no planeta deixa de ser a humanidade, um estatuto a que nos habituámos, e passa a ser algo que nós não controlamos completamente. E por fim, em termos da economia, a questão da tendência para a desglobalização se acentuar ou não, isso está ligado também ao que já referimos, por exemplo, Donald Trump, mas há realmente uma tendência que vai para além de Donald Trump para um certo fechamento, um certo proteccionismo. Isso manifesta-se em termos de questões de comércio, mas também, por exemplo, em termos de questões de migrações, fechamento de fronteiras. Isso poderá ter alguns custos económicos significativos, mas parece ser algo relativamente popular. Portanto, vamos ver se essa tendência também se consolida ou não. E Bruno, deixa-me só dizer-te, falaste aqui da questão da inteligência artificial. Se precisares de ajuda, o José Rafael Lopes é especialista, tem aqui um programa na Rádio Observador e pode-te dar uma ajuda. Temos de falar mais sobre o assunto. Exato. Para já, há vários conflitos ativos que continuam ativos no mundo, digamos assim, José? Nomeadamente na Ucrânia e no Médio Oriente, onde também se tem falado muito de negociações de paz. Bruno Cardoso Reis, será que vamos ter paz nestes dois conflitos, neste novo ano? Essa é a grande pergunta e é a pergunta de resposta mais difícil. Eu acho que a resposta honesta é: nós não sabemos realmente. Pode parecer que a resposta teria de ser sim, porque os conflitos já se arrastam há muito tempo, sobretudo no caso da Ucrânia há mais de 3 anos, ou ultrapassará os 3 anos no início deste ano, com baixas, com mortos e feridos graves em centenas de milhares, quer do lado russo, quer do lado ucraniano, portanto um grau de intensidade como não víamos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que isso explica também porque é que há tantas pressões, tantas especulações sobre a questão da paz, um certo cansaço também ao nível dos aliados, nomeadamente dos aliados ocidentais, que têm auxiliado muito a Ucrânia, nunca, digamos, ao ponto disso poder virar o conflito a favor da Ucrânia, mas isso tem sido crucial para tornar
a resistência mais eficaz para equilibrar esta enorme assimetria de poder entre uma das maiores potências militares globais, a Rússia, e um país muito mais fraco como é a Ucrânia. E, portanto, historicamente nós sabemos que os 3 anos neste tipo de conflito tendem a gerar grandes pressões pela paz. Se quisermos, o conflito que se aproxima mais do da Ucrânia é a Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras. Ora, 1917 foi um ano de enormes pressões, enormes tensões, enormes pressões pela paz. Houve motins em vários exércitos das principais potências beligerantes. Em Portugal, que estava envolvido diretamente no conflito, tivemos Fátima, por exemplo, as aparições de Fátima em 1917, em que a grande questão era o milagre da paz. Na Rússia, por exemplo, tivemos a Revolução de Fevereiro, depois a Revolução Bolchevique de Outubro, em que um dos grandes slogans era precisamente a paz, não é? Portanto, essa pressão, eu diria que é expectável. Agora, o problema também se verifica no caso do Médio Oriente, nós também sabemos que para haver paz não basta haver um certo esgotamento ou um enorme desgaste. É preciso que os beligerantes e os principais responsáveis, os decisores das potências que estão em combate, cheguem à conclusão que realmente pela via militar não conseguem melhores resultados. Aceitar isso, reconhecer isso. E também aceitar que do outro lado há um interlocutor minimamente fiável e que, portanto, a assinar-se uma paz, ela será minimamente respeitada a prazo. Portanto, isso são condições que não me parece que seja evidente que existam dos dois lados. Há claramente uma grande vontade a nível regional e global para paz nos dois conflitos, mas não me parece que isso se verifique. Os palestinianos foram derrotados militarmente múltiplas vezes, os países árabes também por Israel, e, no entanto, só um país, o Egito, é que aceitou a paz com Israel, precisamente porque estas condições se verificavam e porque as condições mínimas para um acordo de um lado e do outro, no fundo, eram suficientemente coincidentes para permitir depois, com uma mediação internacional dos Estados Unidos, do Presidente Carter, aliás, que vamos falar, fosse possível esse acordo. E, portanto, eu acho que temos de ser aqui muito prudentes para ver com certeza paz para um conflito ou outro. Acho que é mais provável, e é muito possível no próximo ano, algum tipo de cessar-fogo. Agora, uma paz mais abrangente parece muito difícil nos dois casos. Mas tem de ser, Bruno, deixa-me só aqui complementar, de uma forma muito bem pensada, também para não cansar esta narrativa, não é? Para não tornar inconsequente. Ou seja, tem de ser algo pensado com várias medidas, não é? Não pode ser uma coisa... À partida, eu diria, quer num caso, quer no outro, não há propriamente aqui uma fórmula secreta que seja... Ou seja, por exemplo, no caso da Ucrânia, uma solução evidente seria congelar a questão territorial. Por exemplo, a Ucrânia não ceder formalmente o território e a Rússia aceitar isso, mas também não insistir na devolução desse território. A Rússia aceitar algum tipo de garantia de segurança para a Ucrânia, por exemplo, algum tipo de pertença à NATO ou uma presença militar de países ocidentais, para garantir que a Rússia não aproveitava o cessar-fogo para se rearmar, reequipar e voltar a atacar no curto prazo, numa altura que lhe fosse mais conveniente. Mas, por exemplo, eu não vejo que isso seja muito evidente. No caso do Médio Oriente, enfim, todas as fórmulas foram testadas já. Já tivemos em vários momentos à beira de acordos entre os palestinianos e Israel, que é aqui o acordo mais difícil, mas no último momento o que faltou sempre foi voltar de política e também a convicção da parte dos líderes políticos, que também não são aqui, digamos, os maus da fita, os vilões, de que teriam apoio suficiente entre a população. E aí vale a pena citar uma sondagem recente de outubro deste ano, realizada pela Gallup, a grande empresa histórica de sondagens, quer em Israel, quer nos territórios palestinianos. Ora, a conclusão é que os dois lados estão de acordo, infelizmente estão de acordo em duas coisas, que é à volta de 70%, 68%, 65% de um lado e do outro acham que não vai haver paz no curto prazo, e mais ou menos percentagens semelhantes também acham que a solução dos dois Estados a conviverem em paz já não é realista. E, portanto, isto diz-nos bem do grau de dificuldade de se conseguir realmente uma paz durável, infelizmente, entre israelitas e palestinianos e, obviamente, com implicações em toda a região. E são dados sempre importantes também para trazer para cima da mesa. Bruno, temos 3 minutos até ao final desta primeira parte. Ainda relativamente à Ucrânia, há um tema que não está ligado com os ataques, mas tem impacto em toda a Europa Central e de Leste. Falamos do corte de gás russo por parte da Ucrânia. É o fim de uma era e quando é que começou essa era?
Sim, é realmente o fim de uma era e é fácil, digamos, dizer exatamente quando é que começou essa era. Começa basicamente em 1970, ou se quisermos, 1967, é a altura das negociações e do início da construção destes gasodutos que ligam a União Soviética, como era então, ou seja, a Rússia comunista, não só a Europa de Leste, no fundo ao seu bloco, à sua zona de influência, que incluía países como a Polónia e a Hungria, mas também primeiro à Áustria e depois à própria Alemanha. E isso fez parte, sobretudo a opção alemã por esse acordo, fez parte de uma estratégia chamada Détente ou Ostpolitik, no fundo de gelo, de reaproximação, de procurar melhores relações com o bloco soviético, com Moscovo, através da via comercial, através de uma crescente interdependência económica que seria mutuamente lucrativa. A Alemanha conseguia energia mais barata, os países da Europa Central e de Leste conseguiam energia mais barata e a União Soviética conseguia divisas que precisava bastante na época. Sempre teve uma economia relativamente frágil e dependente destas exportações. Isto pressupunha que, apesar dos conflitos geopolíticos, dos conflitos militares, etc., esta questão, digamos, esta dimensão do gás não fosse afetada. Qual é que é o problema? É que a partir do final da Guerra Fria, que na Alemanha, diga-se, foi interpretada como uma vitória desta estratégia, nós temos várias teorias sobre como é que se venceu a Guerra Fria. Nos Estados Unidos prevalece a ideia do Reagan e do rearmamento e, portanto, havia, digamos, de uma certa pressão militar, ainda que indireta. Na Rússia prevalece muito a ideia de que foi, digamos, o colapso do próprio sistema, foram razões internas e, sobretudo, económicas que levaram ao colapso, mas na Alemanha e na Europa prevaleceu muito esta ideia que foi através da diplomacia e da interdependência económica, do comércio, da atração que o mercado europeu tinha, e portanto, isso levou a apostar-se ainda mais nesta dependência, digamos assim, nesta relação de dependência energética. O problema foi com Putin, a partir da chegada ao poder de Putin e, sobretudo, a partir do início dos conflitos com a Geórgia, por exemplo, e depois com a Ucrânia, Putin sistematicamente mostrou que ia usar esta dependência energética como uma arma política. Uhum. E, portanto, nessa altura devia-se ter revisto esta opção. Só agora é que se chegou mesmo ao final deste ciclo, ou seja, apesar do conflito, paradoxalmente, há destes paradoxos também na geopolítica, o gás continuou a circular, havia um acordo que permitia esse trânsito, a Rússia continuou a pagar direitos de trânsito à Ucrânia, mas a maior parte dos países europeus já reduziram praticamente a nada esta dependência. As grandes exceções que temos falado são a Eslováquia e a Hungria, que explica também as suas atitudes em relação à guerra da Ucrânia, mas esta situação realmente excepcional e paradoxal terminou agora. Isto tem custos económicos para a Europa, mas tinha grandes custos também geopolíticos, esta enorme dependência em relação à Rússia. Bruno, vamos ter de fechar aqui a nossa primeira parte. Vamos deixar os Estados Unidos para a abertura da segunda parte, onde vamos falar, claro, da morte de Jimmy Carter, o antigo presidente dos Estados Unidos, mas também de 2 incidentes violentos e que podem estar aqui ligados a uma organização terrorista. Vamos falar disso da segunda parte. Há mais temas também. José Rafael Lopes, vamos fazer aqui uma curta pausa para as notícias e já voltamos. Segunda parte do 5 Continentes na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo de volta. E José Rafael Lopes, vamos começar esta segunda parte. Vamos olhar para os Estados Unidos, precisamente. Bem-vindo, Bruno, para a segunda parte do 5 Continentes. Nos Estados Unidos, uma semana muito marcada pela morte de Jimmy Carter, considerado por muitos um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos, mas também pelo que fez depois de deixar a Casa Branca em 1981, vencedor do Nobel da Paz, Jimmy Carter. Que legado, Bruno, em termos externos, deixou este antigo presidente norte-americano que morreu esta semana aos 100 anos? Bem, como referes, teve aqui uma notícia com grande impacto e, sendo ele uma figura do Partido Democrático, realmente houve uma reação relativamente unânime de elogio das suas qualidades pessoais, enfim, das suas convicções cristãs, do seu empenho, digamos, em melhorar a vida de outros. A verdade é que, paradoxalmente, ele é talvez considerado dos piores presidentes, ou seja, a sua presença foi muito criticada.
Ele só fez um mandato, portanto perdeu a reeleição. Isso geralmente é um sinal, digamos, de um certo falhanço político, não é? Embora seja verdade que nenhum dos seus antecessores, desde o presidente Kennedy em 1960, portanto ele é presidente entre 76 e 80, tinha conseguido ir além do... nenhum deles tinha conseguido completar um segundo mandato. Enfim, obviamente o presidente Kennedy foi assassinado, mas o Lyndon Johnson acabou por desistir da recandidatura, o Nixon acabou por ser afastado também compulsivamente, o Gerald Ford perdeu a reeleição também. Portanto, realmente era um contexto muito difícil na política americana, na economia americana também. Ele atravessou aquele período de pico da inflação, a seguir à crise petrolífera, mas de estagnação económica, portanto isso cria logo uma situação em que as pessoas estão muito insatisfeitas. A verdade é que ele também fez opções bastante questionáveis, ou seja, por exemplo, ele aparece como uma candidatura um pouco populista em certos aspectos. Ele é muito diferente de Donald Trump, por exemplo, na modéstia pessoal, enfim, na dedicação altruísta a grandes causas e não ao seu lucro pessoal, etc. Mas fez realmente uma campanha muito populista, muito contra o establishment de Washington. Ele nunca tinha tido funções no Executivo Federal, nunca tinha sido eleito congressista ou representante, fez a sua carreira toda no seu estado natal, na Geórgia, como senador estadual e como governador, e portanto veio com uma equipa, digamos, sobretudo pessoas que ele conhecia da Geórgia, portanto que também conheciam mal Washington e que em muitos casos entraram em choque até com figuras do próprio partido, o próprio Congresso, que era dominado pelo Partido Democrático, etc. Em termos de política externa, que é aquilo que mais nos importa, ele consegue um grande sucesso, que referimos ainda há pouco, ou seja, ele consegue o único grande acordo de paz entre um Estado árabe fundamental, o Egito, e Israel, os chamados Acordos de Camp David, em 1979. Aí a sua obsessão com o detalhe, a sua obsessão para estudar os assuntos a fundo, para se envolver diretamente, acabou por ser provavelmente positiva. Mas, em muitos outros aspectos, realmente, ele sofreu de uma administração bastante caótica. Por exemplo, ele durante 2 anos não teve chefe de gabinete, no fundo a figura, o alter ego do Presidente, que coordena o acesso ao Presidente, coordena os diferentes assessores, conselheiros, etc. Portanto, toda a gente tinha acesso, supostamente, ao Presidente Carter. Portanto, isso era uma receita para o caos, para a microgestão. Há esta anedota que aparentemente é verdadeira, que ele chegava a controlar, digamos, a agenda do jogo de ténis nos campos de ténis da Casa Branca, portanto uma microgestão quase obsessiva. E no caso da política externa também, a grande aposta que ele faz, e que merece aqui ser destacada, é, por um lado, a questão dos direitos humanos, portanto a ideia de que os Estados Unidos vão ser críticos e vão condicionar as suas relações, mesmo com países tradicionalmente amigos dos Estados Unidos, mas que têm regimes autoritários muito repressivos. Por exemplo, Carter fez muita pressão sobre a ditadura militar no Brasil ou na Argentina. Foi muito importante isso para Portugal, diga-se, porque permitiu grandes apoios financeiros ao processo de transição em Portugal, quer diretos, quer indiretos. Por exemplo, a questão dos apoios do FMI também, em que os Estados Unidos obviamente têm uma palavra decisiva. Jimmy Carter visitou Portugal em junho de 1980. Uma visita de Estado de um presidente americano é uma coisa relativamente difícil de conseguir para um país da dimensão de Portugal, portanto é um sinal do seu empenho no processo de democratização em Portugal, como também da transição democrática em Espanha, etc. Mas a segunda grande aposta correu bastante pior. Mesmo esta criou algumas tensões, alguns problemas com alguns destes regimes mais autoritários que estavam mais alinhados com Washington, mas ressentem destas críticas públicas, enfim, desta pressão pública do presidente Carter. Mas, sobretudo, vai correr muito mal na relação com o Irão, onde Carter tinha aberto uma exceção para o Shah do Irão. Ora, a Revolução Islâmica em 1979 vai transformar os Estados Unidos no grande Satã, no grande inimigo, não é? O regime islâmico ainda hoje está no poder, e vai tomar de assalto a embaixada americana, acusando-a de ser um ninho de espiões, e vai manter como reféns todo o pessoal diplomático americano durante mais de um ano, o último ano da presidência de Carter, o ano da campanha eleitoral, e, portanto, isso vai ser fatal também politicamente para Carter. E também, em termos externos, a aposta em tentar apaziguar, chegar a um entendimento com a União Soviética. Foi mais uma de múltiplas tentativas de sucessivos presidentes americanos, desde Carter até George W. Bush, até Obama, até Biden, de, no fundo, fazer algum tipo de reaproximação a Moscovo, ter em conta as prioridades, a opção com o estatuto, as questões de segurança que são importantes para a Rússia soviética ou para a Rússia pós-soviética,
e realmente isso correu muito mal. O culminar desse processo foi de descrédito desta política, foi a invasão soviética do Afeganistão em final de 1979, que mais uma vez foi usada para acusar Carter de ser um líder fraco, que se deixava no fundo manipular por adversários externos. E Bruno, continuamos nos Estados Unidos para falar de dois assuntos que não queríamos estar a falar, dois incidentes violentos que podem estar ligados à questão de uma organização terrorista. Falamos de uma explosão em Las Vegas e do homem que matou pelo menos 10 pessoas quando investiu uma carrinha sobre uma multidão em Nova Orleans. E Bruno, podemos estar aqui a falar numa onda de violência política nos Estados Unidos e no Ocidente. E o que é que podemos retirar também da reação de Donald Trump, que daqui a pouco e daqui a nada assume-se enquanto Presidente dos Estados Unidos? Bem, em relação a esse último ponto, e muito brevemente, Trump teve uma reação precipitada, mas que não é de espantar e que provavelmente será o que podemos esperar dele. Ou seja, nos próximos tempos. O ataque a um Biden. presidente que aposta muito em dividir para reinar, exatamente, ou seja, que aposta muito em dividir para reinar e não em unir ou ter aqui a prudência que é habitual neste tipo de ataques, que é aconselhável mesmo a analista, ou seja, mesmo agora é importante dizer, nós já temos mais informação, num caso parece de facto haver algum tipo de motivação terrorista, como parte da motivação, a parte de problemas pessoais, no caso do ataque em Nova Orleans, uma pessoa que se terá convertido ao Islão, embora já há bastante tempo, mas que se terá radicalizado nos últimos anos, depois de um contexto pessoal e financeiro mais difícil e que terá feito algum tipo de declaração de ligação ao dito Estado Islâmico, ao Daesh, portanto, no fundo terá usado a internet para se informar de um discurso legitimador de uma ação violenta contra a sociedade por razões políticas ou religiosas. É isso que define basicamente o terrorismo. No outro caso, aparentemente não, terá sido uma espécie de suicídio. Mas aqui a questão é, Donald Trump não esperou por ter estas informações, não esperou, por exemplo, por saber que esta pessoa envolvida no ataque em Nova Orleans não era um imigrante muçulmano, digamos, recente, era um afro-americano, enfim, com uma família instalada nos Estados Unidos há gerações e que se terá convertido ao Islão, portanto, mas realmente isso parece ser muito o estilo de fazer política de Donald Trump, de, no fundo, não esperar por ter toda a informação, mas procurar o ângulo que favorece mais a sua narrativa política, que é sempre muito polarização, de divisão. Portanto, desse ponto de vista, eu diria, esta extrema polarização tende a favorecer, historicamente, a violência política, não é? E, portanto, obviamente aqui há muitos outros fatores para além de Donald Trump, enfim, desde logo a própria existência do dito Estado Islâmico, mas, portanto, há vários fatores que realmente me levam a dizer, e que levam, por exemplo, mesmo aqui os relatórios de segurança interna norte-americanos a dizer, que há uma tendência crescente para mais violência política, ou seja, mais tentativas de atentados, que muitas vezes falham, são tentadas a tempo, e também, infelizmente, possivelmente mais atentados bem-sucedidos, quer nos Estados Unidos, quer, por exemplo, mesmo também na Europa. Tivemos um ataque recente na Alemanha, como sabemos. Sim. Situações certamente preocupantes e sobre as quais certamente estarás atento. E Bruno, nestes 5 continentes vamos também olhar para outros conflitos armados no mundo, mas que de certa forma acabam por estar mais esquecidos. E querias começar aqui com a guerra civil em Myanmar, que se tem agravado desde o golpe militar em 2021. Sim, muito telegraficamente. Mas queria destacar alguns desses conflitos armados praticamente esquecidos. Às vezes fala-se da Palestina nesses termos, mas isso nunca foi assim e menos ainda tem sido assim neste último ano. Mas realmente o caso do Myanmar, por exemplo, por um lado é a guerra civil mais antiga, basicamente o Myanmar está em guerra civil nas zonas de fronteira, com grupos muitas vezes separatistas, praticamente desde a independência em 1948, com mais ou menos intensidade. Mas, de facto, desde o último golpe militar e desde que a junta militar disse que ia resolver o problema de vez, em 2021, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Uma parte da oposição também se militarizou, também se armou, aliou-se a estes grupos e, portanto, a situação tem-se degradado, a violência tem-se intensificado, o governo tem perdido o controle de zonas fronteiriças importantes e, portanto, podemos ter aqui um cenário no próximo ano, inclusive de um colapso do próprio regime, algo parecido, por exemplo, ao que aconteceu na Síria com a família Assad, ou seja, é preciso recordar que muitas vezes estas ditaduras parece que vão durar sempre, até que de repente colapsam. Não é? Que era aquilo que achávamos que também poderia acontecer na Síria, não é, Bruno? Mas vamos aqui a outro ponto. Viajamos agora até ao Iémen e ao Sudão. E, Bruno, perguntar-te o que é que une estes dois países, no fundo? Bem, por um lado,
terem guerras civis em curso, bastante intensas e com enormes consequências em termos humanitários. O Sudão é, neste momento, provavelmente a crise humanitária mais grave a nível global. Temos milhões de deslocados, dezenas de milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, se quisermos de fome ou de pré-fome. Já tivemos situações muito semelhantes também no Iémen. O que os une também é o Mar Vermelho. Se olharmos para o mapa, fica isso evidente. Aqui Ora, o Mar geografia. Vermelho é aqui é geografia, e uma geografia que nos interessa muito, porque o Mar Vermelho é a grande ligação por via marítima entre a Ásia e a Europa, através do Canal de Suez e do Estreito de Aden. E, portanto, o que nós podemos ter, até por força dos ataques israelitas contra os Houthis, que poderão ser aproveitados ativamente por grupos armados no Iémen. O Iémen não é controlado pelos Houthis totalmente, está longe de ser o caso. Portanto, temos uma guerra civil um pouco mais congelada, mas que pode descongelar e intensificar-se por força disso. Os Houthis poderão intensificar os ataques à navegação, que já têm realizado. E do lado do Sudão, temos uma situação também que se pode continuar a agravar, com eventuais impactos também na geopolítica regional. Portanto, são conflitos distantes, mas que vale a pena continuar a acompanhar. No caso do o Sudão é uma das pontas, é a ponta oriental do Sahel. Toda essa faixa, desde o Sudão até o Mali, é uma zona que continua a ter conflitos ativos, muitos grupos jihadistas armados, e a aposta de vários destes regimes, desde o Sudão até o Mali, por exemplo, no apoio russo, no ex-grupo Wagner, não parece estar propriamente a dar resultados espetaculares. Bruno, vamos avançar a olhar para a América Latina, com muitos problemas relacionados com o crime organizado, e aqui queres destacar o Haiti, onde os gangues criminosos têm até mais meios do que a própria polícia. Sim, e foi isso que forçou a mais uma missão internacional da ONU, que já falámos aqui algumas vezes, liderada pelo Quénia. Portanto, é a primeira vez, aliás, que um país africano lidera uma missão das Nações Unidas fora do continente africano, embora o Haiti seja um país de população maioritariamente de origem africana, por força do tráfico de escravos. Mas realmente isso não mudou radicalmente a situação. Melhorou um pouco as coisas aparentemente, permitiu voltar a formar um governo, não tínhamos um governo funcional sequer, não temos eleições há basicamente uma década, mas temos sobretudo esta situação dramática na própria capital. Estima-se que à volta de 80% da capital é controlada por vários gangues. Tentou-se há poucas semanas reabrir o Hospital Central, o principal hospital da capital. Isso levou a um massacre por parte dos gangues, em plena cerimónia de inauguração. E, portanto, isso mostra que a situação de segurança está longe de ser resolvida. O caso do Haiti é só o caso mais extremo, digamos, é o cenário mais extremo, de um problema de violência ligado à criminalidade organizada numa escala massiva, com dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de mortos, em países que vão do México a El Salvador, ao Equador, e que levou, por exemplo, já a mudanças políticas importantes no Equador e El Salvador, o fenómeno Bukele, que tem muito a ver com esta ideia da prioridade absoluta a combater esta ameaça da criminalidade organizada. Portanto, não são guerras, mas em muitos casos têm mais baixas, ou têm tantas baixas como numa situação de guerra entre Estados. E Bruno, vamos voltar aqui a um tema que tem sido recorrente nos 5 continentes, a questão de Moçambique. O clima continua tenso após as eleições presidenciais. Venâncio Mondlane deu uma entrevista ao Observador, em que também falou da posição de Portugal. O que é que podemos também retirar dessa entrevista? Quais são os pontos de maior destaque? Bem, eu penso que o que podemos retirar é o líder da oposição, basicamente é assim, até pelos resultados, mesmo os resultados que foram formalizados, não é? Portanto, realmente Venâncio Mondlane continua decidido a não, digamos, ceder. Parece mostrar-se disposto a negociar, mas não é muito evidente o que haveria para negociar, para além de uma exigência que claramente a Frelimo, o Estado moçambicano, não parece disposto a aceitar, tanto que, no fundo, já foram dados todos os passos institucionais para formalizar, digamos, a legitimidade das eleições. O último era este do Conselho Constitucional, o equivalente do nosso Tribunal Constitucional, portanto, no fundo, ele estaria disponível a negociar a realização de novas eleições, mas aparentemente a Frelimo também estaria interessada em negociar, porque já vamos em mais de 200 mortos, uma enorme destruição, 500 empresas espelhadas, etc. Mas a Frelimo estaria disposta a negociar, no fundo, os termos em que a oposição aceitaria estes resultados.
E, portanto, temos aqui mais uma vez uma situação em que os termos mínimos para um acordo de um lado e do outro não parecem coincidir. Venâncio Mondlane também criticou, embora não tenha insistido muito nesse ponto, Portugal, por ter, no fundo, eu diria, a posição portuguesa, quer do chefe do governo, quer do chefe de Estado, Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um pouco uma quadratura do círculo, ou seja, no fundo reconhecer que formalmente há um novo presidente eleito, Daniel Chapo, mas ao mesmo tempo apelar a que, no fundo, haja aqui algum tipo de diálogo e que sejam respeitadas, digamos, as preocupações da oposição, mas a verdade é que, enfim, a situação continua a revelar-se muito instável, muito violenta. Veremos, já falámos aqui de vários cenários, nenhum deles muito apetecível. Nesta entrevista, pareceu mais uma vez Venâncio Mondlane, no fundo, apostar um pouco nesta ideia de se distanciar da violência, portanto, atribuir a violência sobretudo ao Estado. Ele percebe que a violência e a destruição será péssima para ele, ou seja, vai levar muitos moçambicanos a concluir que isto tem de terminar, porque o país é pobre, já tem enormes dificuldades, não se pode dar ao luxo deste género de destruição, de caos, etc., que será terrível também para a economia, etc., mas de facto não se vê aqui uma saída muito evidente com esta entrevista. E nós vamos continuar a acompanhar tudo por aqui neste 5 continentes e nos vários espaços da Rádio Observador, e também dizer que esta entrevista pode ser lida em observador.pt. Bruno, estamos mesmo a chegar ao fim, José? Mas ainda assim temos tempo para a tua habitual recomendação, a primeira de 2025, e Bruno, peço-te aqui alguma síntese na gestão do tempo. Sim, muito brevemente, é um livro de um historiador que eu aprecio bastante, israelita, o Yuval Harari. O Nexus é uma nova história, portanto é uma nova publicação dele. Ele faz muito estas histórias da longa duração, histórias globais e na muito longa duração, inclusive, e aqui é muito focada num tema que tem enorme pertinência, que é a questão da informação, ou seja, esta ideia de que mais informação é sempre melhor. Nós podemos tender a concordar com isso, mas ele mostra que isso historicamente está longe de ser verdade. Mais informação não é sempre melhor informação e melhores decisões políticas. Desde a imprensa, por exemplo, em que os grandes best-sellers eram os manuais de caça às bruxas, que depois alimentaram uma terrível caça às bruxas por toda a Europa, até à rádio, por exemplo, que foi muito usada pelos ditadores nos anos 20 e 30, inclusive o próprio Salazar criou a nossa emissora nacional, mas o Hitler, Mussolini, etc. Portanto, não levou só à criação da BBC, também levou à criação de rádios que promoviam estas ditaduras, e atualmente as próprias redes sociais e até possivelmente a questão da inteligência artificial colocam também grandes riscos, a par de um potencial muito positivo, também tem aspectos potencialmente muito negativos. É a recomendação do Bruno Cardoso Reis, a primeira de 2025. Vêm mais ao longo das próximas semanas, é ficarem connosco aqui no 5 continentes. Fica prometido. Bruno, muito obrigado por ter estado connosco e bom dizer também aos nossos ouvintes que podem enviar perguntas para ti, Bruno, através do e-mail ouvinte@observador.pt, e quem sabe se na próxima semana não estamos aqui a responder à pergunta de um dos nossos ouvintes, porque são muitos, Bruno. Somos uns sortudos. Até para muito obrigado pelo interesse e bom ano a todos. Bom ano, Bruno, e até para a semana. Até para a semana. Até breve.